Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rocktrade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar eu sou o Silvano. Tudo bom, Silvano? Tudo bem, muito bom estar aqui mais essa semana. Principalmente porque nessa semana onde o Atlântico encerrou uma quantidade muito grande de trades, a gente vai poder estar comentando esses resultados do método Atlântico, explicar por que ele encerrou tantos trades, poder falar um pouquinho também dos ganhos que a Rocket 5 vem acumulando aí nesse primeiro mês do ano, falar também dos trades positivos que nós tivemos aí, tanto na estratégia do índice quanto na tática do dólar. Bom, para começar então a gente vai ver o gráfico do Ibovespa para entender um pouquinho do cenário atual. Desde a semana passada o Ibovespa fez mais um topo, próximo ali dos 120 mil pontos. Aí depois ele recuou, né, bateu num suporte ali na região dos 114.400 pontos. Isso no movimento de correção, como aconteceu já em períodos recentes no Ibovespa, como a gente pode ver nesse gráfico mesmo ali no início de outubro, também em meados de novembro. Como destaques, a gente tem aí notícias, né, sobre o coronavírus lá na China, e a preocupação dos investidores é em relação ao impacto que isso pode ter no crescimento global, principalmente na China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. E também destaque a gente tem lá no exterior foi a manutenção da taxa de juros americana, ali na faixa entre 1,5% e 75%, que os Estados Unidos está mantendo aí uma boa taxa de crescimento econômico. Bom, a primeira estratégia que a gente vai ver agora é o método Atlântico. Iniciando então pelo gráfico de rentabilidade, mostra os trades em aberto do Atlântico, com fechamento em 29 de janeiro. A gente pode ver aí os trades, que são as bolinhas azuis, são os trades positivos. Nesse gráfico a gente vê a rentabilidade deles contra o tempo posicionado. E as bolinhas vermelhas são os trades negativos. Vendo um pouquinho também dos números do Atlântico, nessa semana de 23 de janeiro até dia 29, nós tivemos 122 trades abertos, que aí o Atlântico pegou aquele movimento de alta, né, do Ibovespa fazendo um novo topo histórico. A gente também teve bastante trade encerrado, também o Atlântico aí refletindo esse movimento de correção da bolsa, ele está aguardando, né, os trades ali que são positivos, colocando um pouco de lucro no bolso, também encerrando os trades que atingiram o stop ali, cortando as perdas rapidamente. Além disso, também teve 41 operações com risco liberado, que também é um bom número aí, mesmo nessa situação da bolsa mais de lado atualmente. Da estatística geral, a média dos retornos, tanto no caso dos trades positivos quanto negativos, ficou praticamente estável nessa semana. A gente teve uma quedinha ali no hit rate, né, que também está influenciado aí pelo movimento do Ibovespa, e também a expectativa matemática, que ficou ali em 13%. Acho que dois destaques aí dessa semana, Valdinei, até alinhado com o comentário que eu tinha feito lá na abertura. Primeiro que a gente teve um bom caminho de alta aí nos últimos meses, né? E nesse restinho de pernada de alta que a gente teve na semana passada, o método Atlântico estava ali aproveitando essa tendência de alta e encontrando várias oportunidades para novos trades. E aí a gente teve então uma queda muito brusca no mercado, mais um dia de queda agora essa semana, e a gente vê o método reagindo, quer dizer, inclusive acho que é um destaque bem interessante para você que é assinante aí da Rocket 5, mas talvez ainda não conhece o método Atlântico. O método Atlântico tem esse gerenciamento de risco aí um pouquinho mais justo, um pouquinho mais dinâmico, então ele consegue reagir muito mais rápido a essas oscilações do mercado. Ele aproveita ali as tendências de alta para abrir oportunidades de trade, e quando a gente vê aí uma queda muito forte no mercado, ele encerra rapidamente ali esses trades que, tanto aqueles que estão positivos e já acumularam muito ganho, quanto aqueles também que começaram a ficar negativos e que talvez tenham começado a esboçar ali uma tendência de queda, ele já encerra esses trades aí. A gente vai ver alguns exemplos desses trades no próximo slide. Então a gente tem três destaques aqui de trades encerrados. O primeiro deles em Sul América, com mais de 100% de variação, impacto no capital de 9,5%. Outro trade em Trisul também com variação positiva de 85%, impacto no capital maior do que 8%. E aí um exemplo também de um trade em Pão de Açúcar que o Atlântico cortou as perdas rapidamente, com menos 7% de variação no ativo, e impacto no capital de apenas menos 0,86%. Temos também aqui três exemplos de trades que tiveram risco liberado nessa semana. O primeiro deles em Anima,
com variação positiva ali de 26%, no banco ABC com variação maior que 18%, e também em Cyrela com uma variação positiva de maior que 16%. Esse par de trades, Valdinei, de Sula e de PK, eles formam um exemplo perfeito do que a gente acabou de falar e do que a gente fala sempre nos calls de resultado. Quer dizer, o Atlântico ele procura deixar os ganhos crescerem e cortar rapidamente as perdas. Então a gente vê o trade aí de Sul América, que durou mais de 9 meses, quer dizer, o método ficou ali acompanhando, deixando que esse trade que estava numa tendência de alta conseguisse desenvolver aí os seus ganhos. Em contrapartida, no trade de Pão de Açúcar, ele viu ali que o trade não estava com um potencial tão interessante como o de Sul América e cortou aí em menos de um mês já as perdas que o trade acumulava. Então, de fato, é um exemplo muito bom daquilo que a gente sempre fala aqui do call, né? Deixar os ganhos crescerem, cortar rapidamente as perdas. A próxima estratégia que a gente vai ver agora é a Rocket 5. Vendo o gráfico da Rocket 5, considerando o fechamento de quarta-feira, a carteira está atingindo, no mês de janeiro, uma rentabilidade de 19,72%. Isso enquanto o Ibovespa está negativo ali em menos 0,23%. Em 12 meses, a carteira já atinge mais de 90% de valorização e desde o início, quase 270%. Silvano, a gente tem alguns clientes que estão questionando, né, como que a carteira poderia se comportar num cenário como esse da Bolsa, um pouco mais em queda. Acho que é uma pergunta muito boa, e só para colocar um pouquinho em perspectiva, e antes da gente continuar falando disso, de como a Rocket 5 pode vir a se comportar aí no cenário um pouco mais baixista, no cenário de queda da Bolsa. Eu acho que é bem interessante pontuar que a gente vem de meses aí, por exemplo, como o mês de outubro, com mais de 5% de rentabilidade, o mês de novembro, mais de 9%, o mês de dezembro, mais de 9%. Esse mês de janeiro a gente vem aí com resultado aí, com o fechamento aí da quarta-feira de mais de 19%, enquanto a bolsa já estava negativa, quer dizer, eu acho que primeiro é muito interessante colocar esse cenário de uma alta consecutiva que a Rocket 5 vem tendo nos últimos meses. Colocado isso, eu acho que é muito importante que o assinante da Rocket 5 entenda que para essa proposta de produto, que é uma carteira de ações, inclusive a gente comentou bastante sobre isso 2 semanas atrás no call de resultado, quer dizer, a ideia de uma carteira de ações é você ficar posicionado, você ficar comprado naqueles ativos durante um período de um mês, e no caso da Rocket 5, por exemplo, com esse acompanhamento semanal. Então, o modelo de stop, o modelo de dimensionamento posição, tudo que é feito ali no âmbito da Rocket 5 foi testado aí por um período muito longo, período maior do que 10 anos. E o que a gente pode falar desse período onde ela foi testada, e inclusive do período onde ela já teve aí funcionamento real, né, é que em momentos de queda, como por exemplo em abril, maio de 2018, quando nós tivemos ali greve dos caminhoneiros, demissão do Pedro Parente, a Rocket 5 conseguiu resultados positivos com a bolsa em queda. Mas aí eu imagino que alguns clientes, alguns assinantes que mandam esse tipo de pergunta, principalmente pensando aí talvez num momento de queda um pouquinho mais longo, eu vejo que é uma outra ideia que a gente precisa colocar para vocês. Então, quer dizer, se você está preocupado aí, talvez com um momento de queda mais longo, que definitivamente não é o que a gente está passando agora, a gente está passando talvez aí por alguns dias mais voláteis aí na bolsa. Correção, né, do mercado. Por enquanto é isso que a gente está vendo, um pouquinho de volatilidade. Agora, para aqueles que talvez se preocupem com um momento mais longo de queda, aí a gente precisa lembrar do que a gente sempre tem falado aqui da importância de composição de estratégias. Então nós temos aqui na Rocket Trade, por exemplo, a estratégia do índice, a tática do dólar, que são estratégias que conseguem operar ali compradas e vendidas. Então, no momento de bolsa baixista, você pode, por exemplo, estar operando ali a estratégia do índice, que vai vender índice, vai conseguir ganhar dinheiro ali no movimento de queda, ou você pode também estar comprado na tática do dólar, inclusive como aconteceu nesses últimos dias aí, ganhando dinheiro aí com a alta do dólar no cenário de queda da bolsa. E, então a gente vai dar uma olhada agora na estratégia Indy. Nessa semana a gente teve 2 trades positivos encerrados no Indy, cada um deles com mais de 2.000 pontos de variação positiva. Se a gente pegar aqui no mês de janeiro,
está atingindo aí quase 4% de valorização. No acumulado de 12 meses, quase 27% positivo. E desde o início, quase 69%. Eu acho que uma das principais características aí da estratégia do índice, Valdinei, que a gente sempre pontua aqui, é o hit rate, a taxa de acerto dela. Inclusive, para você que está nos assistindo, se você der uma olhadinha aí nesse gráfico com os resultados mês a mês aí, você vai perceber que nos últimos 12 meses a gente teve 10 meses positivos, quer dizer, ela vem mantendo aí essa faixa de cerca de 80% de hit rate nas operações e até mesmo nos resultados mensais aí que também tem acompanhado esse padrão. Lembrando e acompanhando o comentário que a gente acabou de fazer ali falando da Rocket 5, o INDI, que é uma estratégia que opera tanto comprado quanto vendido e que é uma excelente opção para conseguir uma boa rentabilidade ali, se aproveitando dos movimentos de queda da bolsa. É legal você ter falado do hit rate, e como ele é conhecido aqui na Rock Trade, é o nosso atirador de elite. E agora a gente vai ver a tática do dólar. O gráfico do dólar não teve alteração em relação à semana passada, mas a gente está com um trade aberto e atualmente está com 50 pontos positivos. Exemplificando aí, Valdinei, para o nosso assinante, um assinante que estivesse operando aí um contrato de dólar, ele teria conseguido aí esses 50 pontos, o que daria para ele um resultado próximo de R$500 operando ali um contrato de dólar. E lembrando que esse trade vai ser iniciado amanhã, porque é o vencimento atual desse contrato de dólar, de mini dólar. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, encerrando o nosso call. Gostaria de agradecer a presença do Silvano aí mais uma vez e até quinta-feira que vem. Tchau, Até tchau. semana que vem, pessoal. Oi, pessoal, estou voltando aqui para pedir para vocês darem seu joinha, também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.